Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Hoje, nós encerramos a nossa série de mensagens sobre oração, trazendo uma breve reflexão sobre uma das disciplinas espirituais mais negligenciada em nossos dias, o jejum. Para fazermos uma breve reflexão sobre esse assunto, primeiro nós precisamos entender o que é o jejum. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler os versículos 16 até o 18. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 16 ao 18, diz assim: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Então hoje nós vamos fazer essa breve reflexão, essa breve palavra sobre o jejum, e nós vamos iniciar então falando sobre como entender o jejum, entendendo essa questão do jejum. E conforme relata Paul Yong-Cho, o jejum é uma abstenção voluntária e deliberada de alimentos, com o objetivo de se dedicar à oração. Então quando nós nos abstemos de alimentos por um certo período de tempo, mas com a exclusividade de se dedicar à oração, e não simplesmente para emagrecer, como muita gente faz, falar, eu vou fazer um jejum para emagrecer. Não, o jejum é para dedicação à oração. E segundo o dicionário, o próprio dicionário diz, abstinência de alimentos ou abster-se de alguma coisa. Então, não necessariamente alimentos, mas também de alguma coisa que você sabe que tira o foco da sua vida, que coloca em outra direção, que não a direção de Deus, que não a direção do Espírito. Então, às vezes, a gente precisa jejuar de algumas coisas da nossa vida também, para podermos nos dedicar exclusivamente ao Senhor, o nosso Deus. Então, nós andamos hoje segundo a nova aliança, que está lá em Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, 20, que diz assim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Se nós andamos pela nova aliança, logo não há obrigação em praticarmos o jejum. Mas o crente pode jejuar voluntariamente. Então, isso é que precisa ficar claro. O jejum não é algo obrigatório hoje, mais. Tá? Porque ele pertencia à velha aliança. Ele pertencia à aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Noé, com Adão, lá no Antigo Testamento, e não a nova aliança. No entanto, nós podemos fazer o jejum, ele é permitido e nós devemos fazer, mas isso é de forma voluntária. Nós vivemos atualmente em uma sociedade assim, imediatista e que enfatiza resultados instantâneos e preferencialmente sem dor e sem qualquer privação, sem qualquer empreendimento que se realize. Então, a nossa sociedade hoje, é a sociedade do fast food, do drive-thru, é aquela sociedade que quer tudo rápido, é tudo ao meu tempo, é tudo no meu instante, é tudo no meu momento, e não preza por empreender alguma coisa, ou por suportar alguma dor para alcançar algo. Não, é tudo assim, eu quero tudo fácil e rápido. Então, por essa razão, a ideia de se privar de refeições para orar e buscar a Deus parece meio estranha para a nossa nova geração.
eu vou tirar um tempo de jejum para eu buscar o Senhor, para eu me consagrar. As pessoas vão olhar e vão fazer aquela careta, aquele negócio de dizer assim, como assim? Então, porque parece estranho hoje para as pessoas isso, de eu vou me privar para poder conquistar algo, para poder me aproximar mais de Deus. Na verdade, isso é o que demonstra o quão desesperadamente precisamos de um avivamento em nossa vida. O fato de fazermos essa cara feia, de estarmos assim meio alheios, né, estranhos ao jejum, isso mostra que nós precisamos verdadeiramente de um avivamento na nossa vida. Com isso, não quero aqui dizer para você que a prática constante e sistemática de jejum é responsável por levá-lo ao avivamento. Pelo contrário, não é você ficar praticando o jejum que você vai chegar a um avivamento. Esse definitivamente não é o propósito do jejum. Todavia, a Bíblia declara que o jejum praticado pelo povo de Deus era para devoção, adoração e consagração a Ele. Se você procurar em vários textos bíblicos, você vai encontrar que todas as vezes que o povo se colocou em jejum, o povo do Antigo Testamento, o povo bíblico se colocou em jejum, era para consagração, adoração e devoção a Deus. Vejamos o que diz o texto de Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não envia a desgraça. Se você se colocar em jejum, é o que Deus está falando aqui. Ele não quer algo de aparência, Ele quer algo que venha do coração, que venha de dentro. Então, o texto básico dessa reflexão, que é Mateus capítulo 6, de acordo com o próprio mestre, da forma como ele nos ensina no Sermão do Monte, o jejum jamais deve ser feito para impressionar os outros, para mostrar que você é superior aos outros, para mostrar que você é melhor do que os outros. O jejum ele é feito para a consagração pessoal, individual e secreta a Deus. Então, em conformidade, com o próprio Mestre Jesus, Gregory Friesel ele faz a seguinte declaração: as Escrituras não deixam dúvidas de que Deus espera o jejum orientado pelo Espírito como uma parte do nosso relacionamento com Ele. Então, o jejum também faz parte do nosso relacionamento com Deus. Jesus mesmo nos deu o exemplo, como apresentado aqui no relato de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Jesus diz o seguinte, ou o texto diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Após esse jejum, Lucas registra outra situação interessante. Ele diz que Lucas capítulo 4, versículo 14, você vai seguir mais um pouquinho aí, diz: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Vocês conseguiram prestar atenção nesses dois textos? Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Sabe por quê? Porque o texto inicia dizendo que Jesus estava cheio do Espírito. E logo depois que Jesus sai do deserto, depois de toda aquela tentação, depois de toda aquela provação de Jesus, ele é levado no poder do Espírito para a Galileia, onde ele iniciaria o seu ministério. Então, meus irmãos, o jejum é para a consagração, é para a busca ao Senhor, é para uma devoção ao Senhor. Jesus estava se devotando a Deus. Jesus estava se consagrando a Deus. E quando ele se consagrou, ele se encheu do Espírito. E pelo Espírito, ele conseguiu agora entender as vontades de Deus para a sua vida.
Então, para entendermos a necessidade do jejum para a nossa vida, uma pergunta se apresenta bem apropriada de se fazer. Estamos realmente famintos pelo próprio Deus? Porque quando nós estamos famintos de Deus, é que surge a necessidade do jejum. Ao nos atentarmos para essa pergunta, nós entenderemos então a importância do jejum. Porque quando eu me abstenho da comida terrena, da comida material, e eu busco a Deus, eu estou mostrando o quanto eu estou faminto, o quanto eu estou sedento pela presença de Deus na minha vida. Concluindo então essa pequena reflexão sobre o jejum ele se encontra ligado com grande urgência e poder na oração. Não tem como fazer jejum sem oração. Não tem como ter uma vida de oração sem jejum. Praticamente todos os grandes despertamentos espirituais da história foram precedidos de jejum e oração. Minha oração é para que o Senhor nos guie em jejuns que sejam genuínos e que negue os apetites terrenos, levando-nos à santificação e consagração diante de Deus. Oremos então para que Deus trabalhe em nossos corações a gloriosa realidade de Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Oremos ao nosso Deus então. Pai, Senhor bendito, Deus eterno, sacia, Deus, a nossa sede e a nossa fome de Ti. Que possamos, ó Pai, buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Que nós possamos, ó Deus, da mesma forma que saciamos o nosso estômago, o nosso corpo, das necessidades físicas através do alimento, que possamos saciar também a nossa alma com a necessidade do Teu Espírito através do jejum e da oração. Senhor, em nome de Jesus, nós Te oramos, preencha-nos com o Teu Espírito Santo. É a nossa oração. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.